Olá pessoal, é o professor Gênesis. Aula de Sociologia essa semana não poderia ser outra senão falar dos protestos dos Estados Unidos, tudo que aconteceu essa semana. Bom, a gente está vivendo uma época muito rica em experiência para pensar filosofia e sociologia. E o acontecimento nos Estados Unidos, em Minneapolis, do George Floyd, é um acontecimento que nos coloca a par de uma situação de uma sociedade bastante desenvolvida do ponto de vista econômico, mas ainda muito retrógrada do ponto de vista racial. E isso se coloca em dados. Eu vou passar para vocês um link de um texto para vocês entenderem isso, não só como se fosse apenas uma opinião minha, não é, porque isso se coloca em dados, não só aqui, não só lá nos Estados Unidos, como também aqui. Bom, o George Floyd era um negro de 46 anos, né, que ficou 8 minutos e alguns segundos embaixo do joelho de um policial, algemado, né, pedindo, implorando para que ele o libertasse, que ele não conseguia respirar. É bom nós falarmos em leis, né, raciais, porque os Estados Unidos, né, a escravidão lá vai acabar diferente da escravidão aqui. Lá a escravidão acaba depois de uma guerra civil entre os estados, né, do norte e os estados do sul, e a escravidão acaba, mas se incluem leis de segregação racial que vão durar até o final aí dos anos 50, começo dos anos 60 nos Estados Unidos. É bom falar que essas leis elas deixaram marcas de segregação nos Estados Unidos que duram até hoje, como a escravidão também, né, deixou marcas aqui na sociedade brasileira, marcas claras, né, marcas baseadas em dados, em estatística. Só para a gente falar em termos estatísticos, né, para vocês entenderem o que nós estamos falando, a taxa de desemprego nos Estados Unidos ela caiu, né, de 14,7 para 13,3 em maio, depois da reabertura do país por conta da pandemia. Mas a taxa de desemprego para os negros subiu de 16,7 para 16,8. Né? Por que isso? É porque os negros estão menos preparados no mercado de trabalho, então, e porque estariam menos preparados. Né? Outra situação, né, que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, né, é que, segundo um escritório aí de estatísticas lá do censo dos Estados Unidos, a renda média, né, de uma família negra é muito menor que uma renda média de uma família branca. Então, enquanto uma renda média de uma família negra é 13 mil dólares, a renda média de uma família branca é 149 mil dólares. Mais um dado estatístico, claro, para a gente entender. Então, assim, os negros morrem muito mais, foram, né, os que mais sofreram, estão sofrendo nessa pandemia, tem muito menos acesso à saúde nos Estados Unidos, que é toda paga. Então, assim, não é à toa que os negros estão à rua nos Estados Unidos, porque, segundo também dados estatísticos, os negros têm 2,5 vezes mais chance de morrer nas mãos da polícia do que os brancos.
E aqui no Brasil não é diferente. Se a gente pegar quantidade, né, de homicídios, você pegar um mapa da violência, que é um grande documento estatístico no Brasil sobre homicídios e mortes violentas e a prática, né, de violência no Brasil, você vai ver que quem morre em homicídio no Brasil é a população negra. Então, os membros do movimento negro aqui no Brasil falam em um genocídio negro. Os negros estão morrendo. E como vai evitar esse genocídio? Então, são questões bastante pertinentes para se pensar no momento atual e ver que esses movimentos, né, como Black Lives Matter, né, que é Black Lives Matter, né, que tem nos Estados Unidos, são movimentos importantes, né, para lutar ainda, né, para tirar do papel os direitos jurídicos para colocar na prática, porque como no Brasil, que nós temos aqui uma Constituição que proíbe o racismo, a diferença, né, de gênero, raça e outros preconceitos, isso acontece apenas em termos jurídicos e não práticos, ou seja, né, acontece apenas na lei, né, na prática ele acaba não acontecendo. Eu vou mandar o texto para vocês darem uma lida, para vocês verem essas estatísticas que eu falei rapidamente e para vocês entenderem mais, né, sobre essa situação. Vou mandar um outro texto também que fala sobre o genocídio negro no Brasil e ver como a política atual ela vem só afirmar esse genocídio, né? Ela não tem uma política de tentar resolver o problema. Nos Estados Unidos às vezes acontecem coisas, né, bem distintas, né? Então a polícia de Minneapolis está revendo toda a sua conduta. Bom, eles estão se mexendo, né? Aqui no Brasil a gente não se mexe. Então uma ótima semana aí a todos vocês. E vou colocar umas questões também no plural para vocês responderem de filosofia e sociologia, tá? Um abraço, até mais.